Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos aqui para trazer mais uma palavra que vai lhe ajudar, que vai lhe trazer grandes benefícios espirituais. E nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, eu não sei em qual período você estará me assistindo, né? Eu quero vos trazer uma palavra falando sobre as armas espirituais que todo crente tem que ter. Algumas das ferramentas. E nesta hora eu quero vos trazer quais são algumas armas para que você possa estar pronto para enfrentar algumas lutas espirituais, ok? Primeira arma que o crente tem que ter para vencer algumas lutas espirituais é a arma do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Outrora que quando nós estamos doentes, estamos hospitalizados, é o nome a qual nós podemos clamar para obter vitória, porque o nome do Senhor Jesus Cristo, ele nos concede vitória. Amém? Não podemos duvidar do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, ou de deixar que a dúvida entre em pronunciar o nome de Jesus. Esse nome é todo poderoso, que pode realizar qualquer milagre. O nome do Senhor Jesus Cristo, que é a primeira arma, eu usando o nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso ter vitórias. Com essa arma, eu posso obter vitória contra o inimigo. Porque a arma do nome, que é essa primeira arma, me dá garantias em ser vencedor. É a primeira arma, falar do nome de Jesus Cristo. No livro de Filipenses, capítulo de número 2, eu quero aqui abrir a Bíblia para nós estarmos meditando. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 9 a 11, diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, naquilo que Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz que existe um nome que está sobre todo nome, e este nome é poderoso. Então a arma do nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, me garante vitória. É através deste nome que o inimigo recua. Quando nós repreendemos o espírito maligno, nós não usamos o nosso nome, nem o nome de ninguém que possa ou que está próximo, porque um nome comum, que não está acima de todo nome, não fará nada, mas o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. São armas espirituais que nós podemos usar. Qual é a primeira arma? O nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda arma
A segunda arma que nós podemos usar para ter vitórias e para alcançar vitórias no mundo espiritual, qual é a segunda arma? A palavra de Deus. É aquela que nós temos e conhecemos como Bíblia Sagrada. Ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz assim, Hebreus capítulo de número 4, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, qual é a primeira arma? O nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Segunda arma, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, porque a espada humana, ela pode matar o corpo, mas a palavra de Deus, ela dá vida à alma e repreende todos os espíritos malignos por intermédio da palavra de Deus, ok? Às vezes, ou muitas das vezes que Jesus foi tentado, ele usou a palavra. Ou quando Jesus, e um dos maiores exemplos do que Jesus usou a palavra, foi quando ele foi ser tentado pelo diabo pelo deserto. Após ele ser batizado nas águas, ele é guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E uma das tentações, que foram 3 tentações, e uma das tentações foi quando Jesus Cristo, com fome, porque ele já estava jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo, o seu adversário, Satanás, olhando para a fraqueza humana do Senhor Jesus Cristo, ele disse: se tu és Deus, transforme essas pedras em pães. Por que Satanás usou desse artifício? Porque ele viu a fragilidade do Senhor humanamente. Ele estava com fome como humano, mas como Deus, ele repreendeu a Satanás assim dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 28, São Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18 a 20, que diz: e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a palavra que Jesus ela libera, descrita, quando Jesus ele aparece aos seus discípulos, foi esta:
Qual foi? Porque a palavra de ensino, a autoridade em ensinar, é ministrar e ministrando a palavra de Deus, ok? Então, na tentação em que Jesus ele se deparou ali no deserto, o diabo queria alterar ou modificar aquilo que em João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando João expressa esse versículo, no princípio era o verbo, ele está falando do próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o verbo vivo, ok? Então, meus queridos irmãos, a segunda ferramenta que nós podemos usar é a palavra de Deus. Primeira arma, o nome poderoso de Jesus. Segunda arma, a palavra de Deus. Terceira arma, a oração. A oração é uma das armas que nós podemos usar como autoridade. Através da oração, o Senhor nos impulsiona com autoridade para repreender toda seta enviada pelo nosso adversário. A oração, ela é uma ferramenta muito importante para sermos vencedor ou para vencer, ok? Para vencer quem ou que? A oração nos dá essa autoridade para vencer demônios. Jesus disse: esta espécie de demônios só sai com quê? Jejum e oração. Mateus capítulo, ou melhor dizendo, jejum e oração. Esse é o exemplo. Efésios, vamos ler aí Efésios, que nos fala sobre as ferramentas ou ferramentas que nós temos que ter para vencer as tentações e para sermos vencedores no mundo espiritual. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Que diz assim: ao demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecendo como? De que forma? De que jeito? Através da oração. Através do posicionamento da oração. Nós temos que não perder o costume da oração. Tem muitos crentes que estão perdendo o costume da oração, esquecendo que a oração é uma das ferramentas importantes que nós temos que ter. Ora, primeira ferramenta, o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Segunda ferramenta, a palavra de Deus. Terceira ferramenta, a oração. E toda ferramenta, ela é centralizada numa ferramenta mãe, que é a oração. Sem a oração, nós não temos de Deus autoridade para usar o nome de Jesus, para usar a palavra de Deus. E uma quarta ferramenta que nós obteremos através da oração é a autoridade dada pelo Senhor. Autoridade nós temos que ter, e ela é provida de Deus, a autoridade, ok? Que é dada para ser usada sobre o império das trevas. A autoridade
Quando se fala de autoridade, uma das ferramentas ou um dos exemplos que Jesus ele nos dá é quando ele pega os seus discípulos e vai para Gadara. Quando ele chega em Gadara, que era o lugar onde os gadarenos moravam, havia ali um demônio que perturbava as vigílias que eram feitas pelos servos de Deus. Judeus que habitavam ali, homens e mulheres que habitavam ali em Gadara, que perturbava o clamor dos moradores que faziam as suas orações. E quando Jesus chega em Gadara, ele percebe, e quando o demônio percebe da chegada do Filho de Deus, ele vai ao Senhor Jesus Cristo e indaga: já viesse fora do tempo nos perturbar? Ora, quando Jesus Cristo ele desceu do barco e chegou em Gadara, ele chegou com autoridade dada por Deus. Foi por isso que o demônio foi até ele. E com a autoridade em que Jesus ele tinha, os demônios, aquela legião de demônios, pediu ao Senhor que eles entrassem nos porcos para que eles pudessem sair de cena, porque aquele homem que estava possesso precisava ser liberto. E Jesus foi ali, amados irmãos, queridos, que estão me ouvindo, me assistindo, Jesus foi ali para libertar aquele homem. Ele era a própria autoridade. E aquele homem foi liberto para que se cumprisse a palavra de Deus. Que todo aquele que estava escravo, ou se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No livro de São Lucas, abra sua Bíblia, São Lucas, capítulo de número 10. São Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder que dá-se o início do versículo, e eis que vos dou poder, esse poder aqui, queridos, é nada mais e nada menos do que a autoridade dada por Deus. Amém? Então, qual é a ferramenta mãe que eu posso usar? O nome de Jesus, a palavra de Deus e a autoridade como arma espiritual? A oração. Nós temos que orar, nós temos que buscar a presença do Senhor, que também a oração é uma das armas espirituais que nós podemos ter, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que o nome do Senhor possa lhe proteger e que você possa, meu irmão, adquirir ferramentas para uso da casa do Senhor, ferramentas espirituais. Que Deus te abençoe. Meu Senhor Jesus Cristo, peço, Senhor, pela vida de meu irmão, nessa rápida oração. Peço, Senhor, a ele pela sua vida, pelo meu amigo que está me assistindo. Senhor querido, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a sua misericórdia. Em nome de Jesus, nos dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para a glória do teu nome. E desde já eu lhe peço, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, porque toda vez quando você dá um like, o aplicativo do YouTube entende que outras pessoas precisam assistir um vídeo como esse. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.